Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar atividades de estudo 1 da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, pessoal. Essa matéria eu gosto demais, porque foi uma das matérias que eu fui monitor lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando ainda era estudante de Engenharia Civil. Então, tenho um apreço muito grande por Resmate, porque além de ser muito legal, é muito importante para nossa área. No meu caso, cálculo estrutural, engenharia mecânica também usa bastante. Portanto, é essencial o conhecimento dessa parte. E tem muitos conceitos que caem muito em concurso, caso alguém tenha esse desejo, né? Seja esse o alvo. Então, realmente eu aconselho a estudarem com bastante calma, cuidado e bastante atenção, porque é uma matéria importante e vai ser muito útil lá na frente, beleza? Antes de iniciar, eu quero pedir você que tá aí do outro lado para se inscrever nesse canal, gente, por favor. Oh, meu Deus, toca no coração desse abençoado e desta abençoada que está assistindo para que ela se inscreva nesse canal e deixe um like, por favor, gente, me ajuda. Só isso que eu peço para vocês, por favor, me ajuda nesse sentido. Além disso, pessoal, estou ajudando não somente nessa atividade, mas também na atividade de fenômeno de transporte e também de todas as demais matérias. Eu demorei um pouco a gravar porque eu fiquei doente e minha voz não tá legal ainda. Depois dessa primeira enfermidade lá no início de maio, há 3 dias eu estou sob suspeita de dengue, né? Eu estava, na verdade, hoje, graças a Deus, a gente verificou que não é dengue. Mas os sintomas vieram com força da dengue, apesar de não ser dengue concretamente. Então tô recuperando aí, mas enfim, Deus tá dando graça e aqui estamos e seguiremos, beleza? Então, pessoal, contem comigo mais esse módulo e cuidado, né? Aquele alerta clássico com esses pilantras safados, golpistas que estão dando golpe nos alunos, se passando por assessoria acadêmica, vendendo trabalho a 20, 30 reais. Não, vi esses dias, um aluno, né, me mandou um print, alguém, sei lá, assessoria acadêmica, um negócio assim, vendendo um mapa, mas esse mapa em questão é um mapa bem extenso, vai totalizar e fácil 30 ou 40 páginas, vendendo por 20 reais, 30, alguma coisa assim. Então, é até engraçado o quão cara de pau que essa galera tem sido. Então cuidado, pessoal, cuidado, porque quem sabe de fato mostra como faz. Então dá aula. Já viu o professor que não tem uma aula gravada? Não existe, né? Então, pessoal, onde de fato é algo sério, com confiança, aula gravada aqui, ó, bonitinho, explicação, demonstrando, ensinando, que é o principal estudo, é aqui, é nesse canal. E é por isso que eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Queridos, vamos lá então? Bom, a nossa atividade, ela traz um tema muito importante, que é diagrama tensão-deformação. Ele fala que foi realizado alguns testes e o perfil do comportamento do gráfico tensão-deformação é conforme mostrado a seguir. Olha lá, então a gente tem esse perfil aqui, beleza? Ele faz a seguinte pergunta: após avaliar o gráfico, você pode concluir se o material ensaiado é frágil ou dúctil. Você é capaz, a partir desse gráfico? Além disso, qual propriedade obtida pelo gráfico você considera fundamental para que o novo material tenha uma maior resistência à carga aplicada, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá então. Separei um material aqui essencial para a gente responder essas questões com êxito, tá? Então vem comigo que eu vou compartilhar com vocês agora, meus queridos. Vamos lá. Bom, meus queridos, então vamos lá então iniciar a nossa atividade 1. Primeira coisa, pessoal, que eu trago é esse diagrama aqui. Falei com um grupo de estudo, grande grupo de estudo que eu ajudei aí há 2 semanas atrás, eu acho. Pessoal, e forte abraço aí, mais de 34 alunos. Então, muito gratificante ver que tem tanta gente interessada em aprender. E aí, pessoal, eu lembro que a gente discutiu essa imagem, eu trouxe justamente para instigar a discussão. E eu pergunto para vocês, pessoal, nessa imagem, do diagrama tensão-deformação, eu trouxe comportamento de 5 materiais. Eu pergunto, analisando somente essa imagem, quais materiais, na opinião de vocês, são considerados
frágeis e quais são dúcteis. Porque se você consegue expressar, determinar isso, só de olhar esse gráfico, significa que você está muito bem na matéria. Beleza? Então, ó, memoriza, olha bem. Beleza? Então a gente vai continuar e depois a gente volta nessa imagem e faz essa classificação. Qual é mais dúctil, qual é mais frágil, etc. Bom, pessoal, diagrama de tensão de deformação clássico tem esse formato. Isso aqui é um diagrama de tensão de deformação típico do nosso materialzinho chamado aço, né? Então, ele tem esse comportamento clássico aqui. A gente verifica duas grandes regiões, que ele traz como essas duas setas. Aqui que é o comportamento elástico e aqui que é o comportamento plástico. Pessoal, qual é a diferença? Bom, gente, é o seguinte. Comportamento elástico são aqueles materiais que apresentam um comportamento de forma que, quando a gente coloca ele sob a ação de uma força, ao retirar essa força, o material restaura sua forma, sua geometria inicial. Beleza? Simples. Pensa numa bola. Você aperta a bola, ela tende a se deformar. Você solta a bola, ela volta à sua configuração inicial, certo? Pois é. Isso é um exemplo clássico de comportamento elástico. Pegou a ideia? Então, ó, memoriza. Comportamento elástico. Entretanto, pessoal, tem exemplos que isso não se nota. Por exemplo, elástico. Todo mundo acha que, eu creio, né, que todo mundo aqui já teve contato alguma vez com um pedaço de elástico, certo? Se a gente estica o elástico, ele tende a retornar à posição inicial. Beleza. Porém, se você exerce uma força muito intensa e contínua, vai chegar um ponto em que o elástico não vai conseguir mais restaurar a sua condição inicial. E não vai voltar àquela forma inicial, aquela geometria, aquele comprimento inicial que ele tinha antes de você aplicar essa força, certo? Então, quando acontece isso, significa que o material ele entrou na sua zona plástica. Portanto, comportamento plástico é aquele que, quando retirada a carga ou a tensão, é impossível que haja restauração da forma inicial do corpo de prova analisado, beleza? Então essa é a grande diferença entre elástico e plástico. Bom, na zona elástica, a gente verifica que muitos materiais têm um comportamento linear num primeiro momento. E aí, esse trecho a gente chama de comportamento elástico linear, beleza? E a gente verifica isso também aqui nesse gráfico. Se você analisa bem, ó, no início é uma reta, né? Então até esse primeiro pontinho aqui, literalmente, meu vermelho aqui tá horrível, né? Mas é uma reta, então de fato é linear. A gente verifica que depois desse ponto, continua na zona elástica, só que não é mais linear. Beleza? Esse primeiro pontinho a gente chama de sigma LP. O que é sigma? Atenção. LP, limite de proporcionalidade. Significa o quê? Gente, que até essa tensão, até esse valor de tensão, o comportamento é não somente elástico, mas também linear. Depois desse valor, ele já não é mais linear, mas ainda é elástico até esse outro pontinho aqui, que a gente chama de sigma E, que é o tal do limite de elasticidade. Então até esse momento é elástico, até esse momento, se eu retirar a carga, ele volta à sua condição inicial. Se eu continuo com a carga lá, a gente vai entrar nessa região aqui, ó, é o limite de escoamento, e aí passa para essa região cinza, que é então o clássico comportamento do escoamento. O que é isso? Olha que loucura. Você verifica bem, ele é descrito por uma reta horizontal, certo? O que significa? Significa que eu tô com o mesmo valor de tensão aqui no eixo vertical. Porém, no eixo horizontal, olha lá, tá aumentando, né? Eu tava aqui nesse ponto, nesse, e tudo eu tô sob essa reta vermelha. Então significa que no escoamento, corpo de prova, ele se deforma continuamente sem que haja acréscimo de força, de carga. Isso é muito estranho, né? Pois é. Ele vai se deformando continuamente sem que haja acréscimo de carga. Muito doido, né? Bom, passado essa fase, se a gente continua o ensaio, a gente verifica que o corpo ele tem um ganho de resistência. Isso se dá porque depois da zona do escoamento, o material, o corpo de prova, ele tende a ter a sua seção transversal reduzida de maneira praticamente uniforme ao longo de todo o comprimento. Então, menor área da seção transversal, maior resistência. Por quê?
Porque lembra da expressãozinha que descreve a tensão? Como a gente calcula? Tensão é igual a força sobre a área. Se eu diminuo a área, então vou estar dividindo a força por algo menor. Então o resultado vai ser maior. Um exemplo, número 10. Se eu divido 10 por 10, o resultado é só 1. Agora, se eu divido 10 por 1, o resultado é 10. Então é 10 vezes maior. Então, quanto menor for o número que está embaixo na divisão, maior vai ser o resultado desse quociente, beleza? E aí vai crescendo até chegar numa resistência máxima, que é o limite de resistência, que é esse valor aqui, esse pontinho aqui. Nada mais é do que o maior valor de tensão observado ao longo de todo o ensaio. Limite de resistência. Nesse ponto, acontece um outro fenômeno muito, muito interessante, que é a estricção, esse cara aqui, que nada mais é do que a redução da seção transversal do meu corpo de prova, porém, num ponto específico do seu comprimento. Sim, é bem num pontinho específico. E aí, ele assume um formato bem engraçado, porque se o corpo de prova, por exemplo, é uma barrinha inicial, por exemplo, com esse formato, quando chega na estricção, ele vai fazer isso daqui, ó. O que acontece? Vai criar uma silhueta, ou seja, vai ter uma redução da seção transversal localizada. Então esse é o fenômeno da estricção. E depois a gente tem a ruptura, que vai se dar justamente nessa região. E aí a gente assinala a tensão de ruptura. Tá beleza, pessoal? Entenderam? É essencial. Pessoal, isso daqui, esse diagrama, esse conceito por trás do diagrama tensão-deformação e todos esses pontos estão certos em quase todos os concursos de engenharia civil. Não somente engenharia civil, eu digo mais, engenharia de modo geral, porque é um tema que abrange, que aborda diferentes engenharias. Muitos de vocês são da produção, muitos são da mecatrônica, mecânica, civil. Então isso aqui é inerente a todas, pessoal. Perdão. Então atenção, muita atenção nessa parte, beleza? Bom, meus queridos, e então, dado que agora que a gente estudou essa parte, né, de diagrama, tensão, deformação, cabe então a definição. O que é dúctil, o que é frágil, que é o cerne da nossa atividade 1. Ora, pessoal, material dúctil é todo e qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura. Ou seja, pessoal, ele vai se deformar bastante antes do momento em que ele de fato se rompe. Por outro lado, materiais frágeis é aqueles que se rompem sem apresentar grandes deformações. E eu trago dois exemplos. O exemplo do elástico, para trazer do nosso dia a dia para ficar bem ilustrativo, tá? Porque o professor, na minha visão, é isso. Tem que trazer exemplos concretos, práticos, para ilustrar para o aluno, para facilitar o entendimento. Então, ó, se a gente pega o elástico, concorda comigo que a gente começa a esticar, vai esticar até o momento dele arrebentar, tá? Concorda comigo que do momento em que a gente inicia essa força no elástico até o momento em que ele de fato arrebenta, é unânime que ele apresenta uma grande deformação, certo? Ele vai se deformar, ele vai se alongar bastante, até de fato ele romper. Então significa que o elástico ele é dúctil. Ele apresentou uma grande deformação antes da sua ruptura. Por outro lado, um material clássico que é muito frágil é o vidro. Por quê? Porque ele não apresenta grandes deformações ou quase nenhuma antes de romper. Se a gente coloca o vidro em uma máquina que é de alongamento, né? Ou seja, em uma prensa que tem duas garras, de modo a alongar o vidro, rapidamente ele vai se romper sem sequer apresentar deformações expressivas, porque ele é frágil, pessoal. Outro material, aí já trazendo para minha área, né, engenharia civil, que é muito frágil, a tração, é o concreto. Concreto, quando submetido à tração, tem uma ruptura muito abrupta. Ele se deforma pouquíssimo antes de romper. É justamente em virtude dessa deficiência do concreto que estabeleceu-se o conceito de concreto armado. Porque, por um lado, o concreto é muito fraco à tração, o aço é muito resistente à tração.
E já o aço, um cabo de aço, uma barra, a compressão, a resistência dele é quase nula, porque ela vai flambar. Já o concreto, ele apresenta uma grande resistência à compressão. Então, uniu o útil e agradável, casamento perfeito. Concreto, que é forte à compressão, e o aço, que é resistente à tração. E aí, o casamento desses dois nos dá o concreto armado, pessoal. Então, um supre a deficiência do outro. Por isso que é, sem sombra de dúvida, o método construtivo mais utilizado Brasil afora, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, conceito de ductilidade ou materiais dúctios para fazer atividade. É todo e qualquer material que apresenta uma grande deformação antes de atingir a ruptura. Conceito de fragilidade, materiais frágeis, materiais que se rompem sem apresentar grandes deformações, beleza? Entendeu? Pronto, pessoal, é esse o conteúdo de hoje. E agora, para finalizar, a gente volta na nossa figurinha inicial para a gente fazer a classificação. Ó, sendo assim, é óbvio, né, que o aço, ele apresenta uma grande deformação e, portanto, ele é dúctil, né? Repara, começou bem aqui, né, o nível de deformação, que é esse e veio até aqui. Então, ó, toda essa deformação aqui do aço, ele sofreu toda essa deformação até romper. Mesma coisa para o alumínio, veio até aqui mais ou menos, PVC. Então a gente pode considerar que esses três são materiais dúcteis. Agora olha o vidro, interessante, o vidro começou aqui e se eu faço aqui traço aqui uma vertical, ele se rompeu e apresentou só esse pedacinho aqui de deformação. Material frágil, assim como o acrílico, um pouquinho mais dúctil que o vidro, porém, evidentemente ele é frágil. Então, pessoal, fica muito claro para vocês agora, com esse exemplo prático, o que é um material frágil e como classificar entre frágil e dúctil. Sendo assim, a resposta da nossa atividade 1, acho que está bem óbvia, né, gente? Olha a característica do nosso diagrama. Vamos voltar lá na atividade 1? Cadê? Vou sair aqui do nosso slide. Se a gente olha o nosso diagrama, olha essa deformação, pessoal, do nosso material. Repara bem nessa deformação, meus queridos, por favor. Ó, veio até aqui, chegou nesse patamar, olha lá. Esse primeiro patamar, qual o nome dele, pessoal? A gente viu lá, eu apresentei para vocês. Depois esse outro patamar aqui, ó, que chegou até aqui, esse patamar aqui, ó, onde o material ele está se deformando continuamente sem apresentar nenhum acréscimo de força. Então, mais esse patamar. Depois, teve um ganho de resistência até chegar nesse ponto C. Esse ponto C tem um nome, eu expliquei para vocês no slide. Depois, teve um decréscimo até a ruptura. Então, se você olha bem, tudo isso daqui é deformação. Olha o tamanho da deformação. Isso aqui, então, pessoal, evidentemente, o nosso material da atividade 1, ele teve uma deformação grande ou pequena antes de romper? Pô, por favor, fácil, né? Sendo assim, qual é o comportamento desse material, pessoal? Ele é frágil ou ele é dúctil? Se ele teve uma grande deformação ou se ele teve uma pequena deformação? Beleza? Entendeu a ideia? Pronto, pessoal, é isso. Não tem por que complicar a atividade, pessoal. Professor ensina e, sobretudo, facilita, pessoal. A ideia aqui é facilitar, beleza? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tentei ser bem claro, didático. Peço até desculpa pela minha voz, como eu disse. Tô recuperando ainda, tomando muito chá, muito expectorante e também Vick Pirena, Jesus do lado. Enfim, muito remédio. Mas, se Deus quiser, nos próximos dias eu vou estar 100%, beleza? Pessoal, reforçando, estou ajudando não só nessa matéria, não só nessa atividade, mas na atividade 2, atividade 3, mapa dessa matéria de fenômeno de transporte, de cálculo, de física 2, física 1 e todas as matérias do seu curso. Então não demore, pessoal. A prova tá aí. Fiquei muitíssimo feliz hoje, porque vários alunos me falaram que o resultado do mapa saiu. E todos, sem exceção, meus alunos foram aprovados com notas altíssimas, quase todos com notas máximas. Então, pessoal, fico muito feliz. E se você ainda não é meu aluno, tá perdendo tempo.
Tá sim. Então me manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar, pessoal, porque quem ensina de verdade é aqui, é nesse canal, graças a Deus, e é por isso que cada vez mais a gente tá ajudando mais pessoas, beleza? Sendo assim, meus queridos, fiquem com Deus, tá bom? Forte abraço, contem comigo, meu WhatsApp tá aí, ó, na descrição do vídeo, qualquer coisa é só me chamar. Sendo assim, meus queridos, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!